Olá, meninas. Se você está assistindo com a gente, seja bem-vindo. Vamos estudar a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que vai até a separação da alma e do espírito. Amém? Vamos orar, pastora Jane? Pode liderar a oração para a gente, por favor? Amém. Obrigado, Senhor, por essa tarde especial. Obrigado, Senhor, pela vida da Érica, que vai trazer a palavra nessa tarde, pela vida da Talita, da Jéssica, da pastora Lloyd. Eu quero te agradecer por esse grupo permanecer fiel, Senhor. E eu creio que o Senhor tem muito para se revelar através de nós, umas com as outras, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para entender tudo que o Senhor vai ministrar para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir em Isaías 61, gente. Em Isaías 61. Yes. Yes, baby. Vamos lá. O Espírito do Senhor, Jeová, e desculpa se eu estou numa versão diferente da de vocês, mas o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então, ele tem uma lista de coisas que o Senhor disse que ia fazer e vai fazer a gente também, vai fazer com a gente também. Gostei da Thalita Aleluia. fazendo assim, porque é verdade. Nós somos donos dessa promessa também. Olha que lindo. Am, Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza. Quer dizer, muda a roupa, né? De triste para alegre. Óleo de gozo por tristeza. Vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão lugares antigamente, o quê? Assolados, esquecidos, largados, rejeitados, abandonados, feios, todos cheios de sujeira. E restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Sabe que eu tenho um pai que estuda muito a palavra de Deus. Ele é um homem assim que a profundidade dele não dá para medir muito, não, muita, muita profundidade nas coisas do Senhor. Mas uma coisa eu aprendi com ele, que todas as vezes que ele vai mostrar um segredo da palavra de Deus, ele lê bem devagar. Ele fala assim, você prestou atenção no que você leu? Eu falei, eu acho que sim. Então, o que que você leu? Aí ele começa a analisar cada milímetro, cada palavra, cada vírgula, cada... Que é bem legal. E esse aqui eu achei tão legal. Começando, né, com a promessa que Deus tem, tinha aqui sobre, eu acredito, Isaías, e sobre nós, que a gente toma posse dessa promessa para as nossas vidas. Que o Espírito do Senhor está sobre mim, para você, sobre eu, sobre você. Então ele está sobre a gente, grava, sei, a Bíblia é bem intencional sobre as suas palavras, então a gente tem que ser intencional em entendê-las. Eu gosto disso porque meu pai fez a gente aprender isso aí bem claro. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Agora, um, um comentário aqui, tá? Qual é o nível do autoestima de uma pessoa para ela falar assim: escuta, Deus me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e para fazer esse bocado de coisa aqui. A pessoa tem que ter uma autoestima bem assim, estabelecida em Deus, tem que ter certeza do seu valor, tem que se conhecer bem e tem que conhecer a Deus muito melhor. Então, o primeiro detalhe de psicólogo, olhar de psicóloga sobre isso é a gente tem que saber o nosso valor e quem nós somos em Cristo. E temos que ser lembrados disso diariamente, porque a gente tem memória fraca, bem fraca. Por isso a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Então, a autoestima desse homem é impecável, digamos assim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? A gente brava, nervosa, estressada, coisa. Tá dizendo aqui manso, tá dizendo pros mansos, tá dizendo para todo mundo, tá dizendo os mansos. Mas também aí para os outros, então assim, os outros enviou para restaurar
os corações, os contritos de coração. Então, um é para pregar o evangelho, para pregar as boas novas. O outro é para restaurar. Olha que legal. Cada um tem o seu propósito, gente. Cada forma da gente falar com as pessoas tem um jeito, a gente não vai falar do mesmo jeito para todo mundo. Eu, né, não, eu quando tenho os pacientes, eu tenho vários pacientes, graças a Deus, e eu não tenho muitos também, gente, que emocionalmente eu não dou conta, né? Então eu atendo poucas pessoas por período. E aí veio um paciente e ele falou assim, ele voltou para poder eu atender ele, e ele falou, eu falei, então, você tentou fazer terapia com alguém nesse período, tal, que ele tem os problemas? Ele falou, sim, mas, Érica, não chega no seu nível, não. Aí eu falei, obrigada, né, mas por quê? Ele falou assim, porque você fala as coisas na cara, você não fica dando volta, você não fica, entendeu? Quando você quer, precisa ser acolhedora, você é, mas na hora que você tem que falar as coisas na minha cara, que eu tô errado, que eu tenho que ver de forma correta, você fala. Então, eu não sei se eu tenho que melhorar ainda nisso em muitas circunstâncias da minha vida, porém, ali na terapia, meu paciente diz que que eu faço certo. Então, eu acho que aqui, eu acho que bate também a nossa tendência de querer agradar todo mundo e a gente querer parar com essa mania de querer ser agradável aos olhos de todos. A uns a gente tem que dar bronca mesmo. Um é para pegar boas novas, para falar coisa boa. O outro é restaurar os cativos. Ir lá e pegar o braço, puxar ele dos buracos, né? Que tá lá cativo, ou quebrar o grilhão, pegar o machado e quebrar aquela algema que tá prendendo a pessoa, quebrar, dá trabalho quebrar grilhão, quebrar, restaurar cativo. Entendeu? Eu tô com uma menina agora, ela tentou suicídio essa semana. Aliás, depois a gente ora por ela especificamente. E ela é, ela entendeu. Nesse caso, a pessoa tá muito alvoroçada, muito angustiada, não ouve a gente direito. Ela tá passada a proclamar liberdade aos cativos. Esse é o mais legal, eu acho, porque é onde você usa o seu dom profético, o seu dom de visão. Quando você conhece uma pessoa, isso é legal, quando você conhece uma pessoa bem mais velha e ela olha para uma criança, para um jovem e fala assim: Nossa, você é uma pessoa de potencial. Você vai ser uma grande mulher, um grande homem, né? Isso daí é pessoa que vê lá na frente. E é esse posicionamento de proclamar a liberdade, é ver lá na frente, é dizer o que vai acontecer de antemão, antes de ser liberto, né? E a abertura de prisão aos presos. E me parece, é interessante que, ó, se você conectar esses três últimos aqui da nossa lista, né? Restaurar os contritos de coração, que é pessoa magoada, triste, ferida, com raiva, com ódio, contrito de coração, aquele coraçãozinho, né? E aí, proclamar liberdade. Então, você cura a ferida. O outro, você Ei, você tá livre, você consegue, você vai sair, proclama a liberdade. E o outro é abertura de prisão. Você vai e abre a porta, quebra o grilhão, vai lá na porrada, pega o seu martelão, vai lá e quebra, e liberta, e ora, e expulsa, e vai, né? Aí, então, assim, tem aqui, só nesse versículo, tem 4 posicionamentos específicos que a gente tem que ter com pessoas diferenciadas. Próximo tem mais, esse aqui até agora tem 4. Estão gravando, para a gente saber. A gente tem que falar boas novas para quem está apto para ouvir. A gente tem que eh restaurar o contrito, cuidar daquele ferido, ter sempre amor para dar para essas pessoas que têm dificuldade. Tem que proclamar a liberdade e avisar assim: "Escuta, você pode ser liberto, você vai conseguir. A gente está aqui, ó, eu fui, você também consegue". O outro é quebrar e fazer o trabalho de quebrar esses grilhões. Vamos para o versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu acredito que essa parte é uma parte meio difícil de entender, mas e vocês podem me tem alguém chegando em casa aqui. Me corrigir se vocês acham que significa outra coisa. Apregoar o ano aceitável do Senhor é dizer, eh, esse ano é do Senhor, tal como o ano que vem é do Senhor, todos os anos são do Senhor, porque tudo é do Senhor. É proclamar, esse é o ano do Senhor, esse é o tempo do Senhor, e todo o tempo é o tempo do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Aí essa parte é mais difícil, falar: "Olha, o Senhor vai se vingar desses malignos, dessas pessoas que não servem ao Senhor, que se posicionam contra os homens e as mulheres de Deus", né. Essas pessoas vão ter eh,
a sua consequência. O seu, entendeu? O seu, qual é a palavra? O seu resultado, sei lá, a consequência dos seus atos, né? Sentença também, Oi? né? A sua sentença também, né? A sua sentença, porque Deus, Galardão, ele é galardão, justo. porque tem Seu galardão de vida, galardão. tem galardão de morte. Exato, exato. Então, aqui fala: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Vocês querem fazer algum comentário sobre apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus? Eu estou dando espaço para vocês falarem agora. Apregoar é o mesmo que também proclamar. Uhum. Proclamar o ano aceitável do Senhor, que refere-se ao tempo da graça. Olha só, então, eles tinham que proclamar aquilo que nós já vivemos. Então, eu acredito que nos dias de hoje nós temos que agradecer, né? Ser É. agradeço por esse ano da graça, né? Que é o período, a era da graça que nós estamos vivendo. E no final, quando o Senhor for trazer a vingança, né? Que Apocalipse fala sobre a ira do Cordeiro. Que ele vai pisar, e aqui em Isaías também tem um versículo que fala assim, que ele vai pisar nos ímpios como se pisa no lagar para fazer uva. Não sei se você já viu esse verso? Fez? Uhum. É, Fala da ira do já vi, cordeiro. verdade. Então, essa é a vingança do Senhor, por conta também dos mártires, que estão debaixo do trono do Senhor, lá em Apocalipse, pedindo por justiça, por conta da morte deles, né? Então, É, isso vai ser uma forma de vingança também do Senhor. Outra forma de é. vingança do Senhor vai ser quando for derramado as 7 taças da ira de Deus. E cada Uhum. uma tem algo, um dano ali para o pessoal sofrer. Mas esse cálice da ira vai ser para os ímpios mesmo, porque os salvos eles vão subir, aí ficam os ímpios lá, né? E É, aí é. acontece que os ímpios vão sofrer a ira. Antes do julgamento, do juízo final, eles vão passar, os que estiverem vivos, né? Vão passar ainda pela ira do Cordeiro e a É. ira de Deus. Então, nós estamos vivendo naquele ano lá de Daniel, da graça. Não tem que parou-se o tempo naquela mulher cirofenícia que abriu a porta da graça, que antes que ela, lembra que ela ficou acompanhando Jesus por 3 dias? E aí Jesus não falava nada para Hum. ela. Aí um dos discípulos, que era judeu também, né? Ele orou por ela, ele meio que intercedeu por ela. Como que ele intercedeu? Ele falou assim: Ô Jesus, é o mestre, né? Essa mulher tá 3 dias aqui atrás do Senhor e o Senhor não atende ela, né? Atende ela ali e tal. E aí ele chegou: mulher, o que que tu queres, né? E aí ela: cura minha filha e tal, né? A minha filha tá enferma. Aí ele falou assim: mas cabe a mim dar alimento que são pros filhos para os É, cachorrinhos? Então, no caso, ele chamou é, ela de uma cachorrinha, né? No caso. é. E ali o povo. Vira-lata ainda. De É, ali o tipo, pessoal ali, né, de Israel, é, os judeus ali, eles eram os filhos, no caso, né? O era. pessoal que estava com eles, Uhum. os discípulos ali, tudo. E ela falou assim: até os cachorrinhos têm direito à migalha que cai da mesa dos seus donos. Então, se eu sou uma cachorrinha, então eu sou sua cachorrinha e você é meu dono. Então, por favor, né, faça um milagre. Ela Que teve muita alimenta. fé É. ali, né? Nossa, eu me arrepio com E isso. humilde, E humildade. humilde, porque basicamente, né? E o pessoal da É, Grécia, eles eram muito arrogantes. Os gregos, muito. na verdade, né? Porque eles eram muito filósofos, né? Então eles eram É, muito arrogantes de conhecimento, assim, que eles conheciam muito. Ela, então, se eu sou cachorrinha, o senhor é meu dono, dá a minha migalha, é. porque nem os donos deixam os cachorrinhos passarem fome, né? Mas ela Verdade, só queria verdade. a migalha. Agora os filhos queriam relacionamento, porque os filhos se assentam à mesa, né? Exato. Então, aí por conta disso, veio o tempo da graça. Diz que é o ano do jubileu em Israel, quando havia libertação de dívida e restauração. Jesus pagou nossa dívida. Jesus está nos restaurando a cada dia. Espiritualmente, aponta para o tempo Uhum. que Deus oferece perdão e reconciliação. Jesus nos perdoou, Jesus nos reconciliou com Deus. E o dia da vingança do nosso Deus não fala de uma vingança humana, mas da justiça divina. Deus julgará o pecado, a maldade e os opressores. Para os injustos é juízo, para os fiéis é libertação. E consolar, que fala aqui sobre o consolo do Senhor, é consolar todos os que choram, que Deus promete conforto aos aflitos e aos que sofrem e estão quebrantados ou passando por dor. É uma mensagem de esperança. É verdade. Agora, aqui é a gente, claro que o Espírito Santo consola, o Senhor consola, mas aqui ele está falando de si. Ele está falando, o Senhor me ungiu para pegar, para fazer isso, fazer aquilo e consolar. O Então, um dos encargo, nossos né? papéis é consolar. É um encargo, é um trabalho que a gente tem que fazer e que nem todos têm essa capacidade, eu vou dizer assim, intrínseca, talvez. Capacidade tem. Não tem treinamento, eu acho que todo mundo tem capacidade de ser, né, de ter empatia. Eu acho que é falta de treinamento ou aprendizado. Então não é a palavra capacidade, não. Agora,
eu como consoladora das pessoas, e eu sou mesmo uma, e eu tenho alto nível de capacidade de entender o próximo por conta não só do meu trabalho, mas hoje, depois até do motivo do nosso atraso, por causa do resultado do meu DNA, ele disse também que eu tenho alto nível de capacidade de empatia. É muito engraçado isso, mas tá lá no meu DNA, Deus já escreveu em algum lugar. Como que eles descobriram isso? Eu não sei. Mas eu fiquei feliz de ler isso o dia que eu li isso no meu DNA. Agora, é extremamente sério eu te dizer isso, que nem sempre eu fui. Por quê? Por conta de endurecimento do coração. Quando a gente sofre muito, quando a gente tem, muita angústia, a tendência do nosso coração é meio que desligar um pouco, é abaixar a nossa capacidade de sentir. Então a gente não só a nossa raiva, a gente sente menos, a nossa, empatia diminui, a nossa capacidade até de adorar a Deus diminui, nosso amor ao próximo e por nós mesmos. Então eu estou colocando aqui por conta de é necessário a gente entender que a gente, anda em ondas também, né, então a gente precisa aprender onde a gente está para a gente poder voltar onde a gente deveria estar, que é sentir e ter a capacidade de, corresponder adequadamente emocionalmente às coisas, né. Aí a gente vai para o versículo 3. Eh, aqui você pode ler o 3 para mim, por favor? A Hum. ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, aí, é eu acredito que é nessa linguagem metafórica, né, de tipo ensinar que igual quando a gente tá triste, eh, você você tem rosto. Então eu estava até falando com uma amiga minha que ela passou por divórcio recente, ela tinha o rosto bem abatido, agora o rosto dela já está voltando ao normal, porque ela passou por um momento de um luto muito grande, tal quando você perde alguém, quando você sofre, né. Eu tive, dores, né, muitas fortes esses tempos atrás por conta uma enfermidade. E aí, eu gritava de dor e tudo mais, então meu rosto, desabou, assim, de tristeza, de angústia, de dor. E depois que eu me restaurei, meu rosto voltou, e dá para ver, assim, até nas fotos. Então o Senhor, ele fala claramente sobre essa aparência de cinzas, né, que antes a pessoa quando estava triste ela rolava na sujeira do fogo, né, das cinzas mesmo, né, e colocava vestes de alegria. A pessoa, muda de tristeza para gozo, muda o vestido de espírito angustiado. E antigamente, quando as pessoas nessa época tinha momentos de luto, eles realmente vestiam uma roupa grossa, um pano de saco, para mostrar que estavam tristes. Em alguns momentos a Bíblia fala que o homem rasgou as suas vestes, né? É uma forma de demonstração de acabou, eu tô arrasado, acabou, assim, eu tô muito triste, né? Então, assim, o Senhor, ele muda as nossas vestes de uma forma tão miraculosa, né, tão incrível. Eu lembro uma vez quando eu estava adolescente, no high school e eu estava, assim, distante do Senhor, apesar de eu sempre ir para a igreja, por co ai, ai, a Silma tá falando que bonitinho. Então, por conta de eu estar distante do Senhor, eu sempre fui à igreja, mas eu estava distante emocionalmente do Senhor. E eu tinha tido uma amizade nessa época. E o nome dela era Érica, meu nome é Élica, né, então a gente, tinha essa conexãozinha, ela era muito legal, e tal. E aí anos depois eu nunca mais encontrei ela na escola, desavenças da vida. Aí um belo dia encontrei ela num lugar que vendia café e livro. Lá vendia livro e café, era tipo uma biblioteca, né, não era biblioteca, mas loja de livro e café. Aí você sentava, lia seu livro, se você gostasse, você comprava. Era bem legal, bem chique. E aí, eu estava lá sentada lendo um livro e ela: "Ai, Élica, tudo bem?" Eu: "Érica", abracei, tal, 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 tal. Conversei, conversei, conversei. Aí foi conversando, ela falou assim: "Ai, como é que tá? Não sei o quê", conversando, conversando. Daqui a pouco ela fez: "Élica, você tem que me falar o que que aconteceu, você tá muito diferente". E eu não queria
sei lá, acho que por orgulho não queria transpassar muito do que estava acontecendo espiritualmente na época comparado a aquela época, mas ela falou assim: "Você está muito diferente, o seu semblante está muito melhor. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você vai ter que me falar o que aconteceu". E aí eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Então, o rosto de opróbrio, de tristeza saiu, ela falou. Ela falou: "Você tinha um rosto triste, amargurado, hoje você não tem mais essa aparência". Então, glória a Deus, porque o meu rosto refletiu a glória do Senhor naquele dia e eu pude falar do Senhor para ela, né. E o número 4 fala, e ainda no final, o último versículo fala, né, no finalzinho fala: "A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor". Olha só. E é engraçado que você falou do tempo da graça e da justiça, né, porque sem a graça não há como ser feita uma justiça que para nós seja benéfica. Se Sim. não há é o Senhor, ai de nós, o que seria de nós, né, Thalitinha, né, Silma? E aí a plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Olha que linda, a plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Então, realmente, são frutos que o Senhor dá de justiça por conta do preço que ele pagou por nós, não por causa de nós, que ai de nós. E aí no versículo 4 fala: "E edificarão os lugares antigamente assolados", e eu acho isso tão lindo, porque eu lembro sempre de uma cidade abandonada, tudo destruído, tudo velho, feio, igual um faroeste, bem cheio de pó, horrível. E aí a restauração, como diz o versículo: "Os de antes destruídos, e renovação às cidades assoladas, destruídas de geração em geração". Entendeu? Então, assim, que lindo. O Senhor, ele nos coloca num posicionamento de restauração. Aí eu tô na minha vida pessoal, a gente sempre é bom a gente colocar coisas da nossa vida pessoal, pra gente poder trazer isso pra nossa, né, realidade. Eu me mudei para essa casa que eu estou, que é hoje a maior casa que eu já tive na minha vida, assim, minha, e eu nunca achei que eu ia morar numa casa tão grande, e glória a Deus por isso, e nem queria, eu gosto de coisas mais aconchegantes. Na verdade, eu gosto eu gosto de sofá bem fofo, eu gosto de coisa que eu deito e me acolho, eu não gosto de coisa muito grande, eu achava muito exagerado. Porém, Deus tem outros planos e eu fico muito grata a Deus pelo presente que ele me deu e o meu esposo tinha essa visão grande, maior que a minha, né. Então, essa casa é difícil de organizar, colocar tudo no lugar, cada coisa ter seu lugar e eu não tenho esse dom, não é meu dom. E, então, eu preciso fazer por partes para eu dar conta, e até minha prima veio me ajudar e tudo, eu sou muito grata a Deus porque ela tem esse dom e outras pessoas que já vieram para me ajudar, minha mãe, uma das abençoadas que vieram me ajudar pra organizar quando na época no dia foi a cozinha, e cada hora paga uma parte da casa. Mas sabe, Deus ele trabalha com essa edificação, com essa reconstrução diariamente. Então você não acha que todo o tempo, você toda hora e todos os lugares, todas as coisas da sua vida serão restauradas. Eu não acho assim, eu acho que Deus faz pedaços, faz partes, nos permite entender os momentos. Eh, por isso também que eu acho importante falar devagar, porque se quando você fala muito rápido, as pessoas não conseguem pegar tudo que você fala. Você tem que falar pausado e permitir que aquilo entre, seja mastigado e seja, né, provado e transformado em alimento para que aquilo te alimente a alma e o espírito. Então, assim, aqui ele separa, edificar, que é construir, lugares antigamente que estava estragado. Destruído, assolado, esquecido, restaurar o que antes tinha sido destruído. Então você constrói coisas novas, você restaura o que estava destruído e quebrado, né, e renovar as cidades assoladas. Então não fala de um lugar, uma casinha só, a cidade inteira. Olha só, Thalita, o Senhor restaura cidades inteiras dentro de nós, coisas das pessoas, todo Amém. nosso pensamento, toda a nossa visão, tudo que a gente achava que era real, não é. O que Deus tem é a restauração, a renovação dessa visão de mundo pra gente. E as cidades as cidades assoladas destruídas de geração em geração. Então não é uma restauração, digamos assim, que para uma pessoa, para uma geração só, é todas as gerações, sempre, né, tudo deixa eu pôr a minha imagem para poder eu me ver, senão pronto. Então, aqui é bem claro, Deus ele tem uma restauração constante, um renovo para nós, mas também uma edificação.
edificação. Atualmente eu estou aprendendo esse processo de edificar. No meu coração, eu sempre gostei de fazer coisas novas, aquilo que eu tinha de velho. Então, eu não gosto de jogar coisas fora. Claro que não é não é, para ser acumuladores, né, como a gente assiste nos filmes. Eu me desfaço das coisas, mas eu tive que aprender. Foi algo que na minha família a gente tinha muita tendência de guardar muita coisa sem necessidade. E hoje eu tô aprendendo, né, como se desfazer das coisas que não precisa e restaurar aquilo que a gente precisa de verdade. Então, também saber esse equilíbrio, saber o que é bom para a gente manter e o que não é, pedir para o Senhor dar esse discernimento, né, para a gente poder crescer adequadamente e usar o que presta. Porque, se você construir numa casa velha, acabada, podre, vai, né. Outro dia a gente foi ver lá uma casa que tinha pegado fogo, ela não tem estrutura, tem casa que pega fogo, não dá mais para você reconstruir, né. Então é isso daí, é você saber o que que é que é realmente bom para você manter, e o que não é necessário. E quem que você pode ajudar, com o que você pode doar dos seus excessos. Nós todos temos excessos, tem coisa que a gente não precisava ter, né. Então, a gente precisa também aprender o que é que a gente precisa se desfazer, que não é necessário mais. Aqui, aí agora eu quero pegar aqui o versículo, pular um pouquinho lá para baixo, lá no versículo 9 diz: "E a sua prosperidade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor." Sabe que, esse versículo bate muito num dia que eu vi um servo do Senhor e eu fiquei assim: "Ah, ele é um homem de Deus." Eu não conhecia, nunca tinha visto aquele homem, mas eu sabia que ele era um homem de Deus. Quando eu vi a esposa dele, que eu sabe quando você fica assim: "Gente, que presença de Deus que essa pessoa tem", você sente? E é isso aqui, olha, é semente bendita, é uma semente bendita, né. "E a sua prosperidade será conhecida entre as nações." E eu quero mesmo que a minha posteridade seja conhecida, que meus filhos sejam conhecidos, meus netos, meus bisnetos sejam conhecidos entre as nações como descendente no meio dos povos do Senhor, que, todos os povos os virem e os conhecerão. Conhecerão. Tem muita gente que eu conheço, eu falo assim: "Esse homem é homem de esse aqui é uma pessoa, conhece o Senhor, é uma pessoa santificada pelo Senhor", sem ter falado nada sobre Deus, sem ter nenhuma aparência, nada diferente, é só a presença do Senhor mesmo que está ali. 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, com um noivo que se adorna com atávios. Deve ser algum tipo de enfeite, eu não conheço essa palavra em português. E como noiva que se enfeita com as suas joias. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atávios. Descobre aí, Thalita, o que que é atávios para nós? Atavios, enfeites, adornos, roupas elegantes ou acessórios. Era o que a gente pensava mesmo, não era muito diferente. Atávios. E como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então o Senhor, ele nos veste de salvação, nos cobre com manto de justiça, muda as nossas vestes, coloca roupas enfeitadas sobre nós, como roupas de quem está se casando, que é a pessoa mais linda da festa. Está dizendo que como a terra produz as suas sementes e o broto faz brotar essa semente, tá? O Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então, eu acho que uma das características nossas é, um, ser justo, outra, ter louvores em nossos lábios, porque isso demonstra que nós estamos vestidos de justiça e cobertos de salvação. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre ser muito justa, e eu, obviamente, não sou perfeita nisso, não tem como a gente ser só Deus mesmo, é o perfeito juiz. Mas é engraçado, é uma característica que eu tenho e muitas pessoas têm isso também, né, a maioria acho que das pessoas que têm a cabeça equilibrada tem um senso de justiça. Isso não é certo, eu não devo fazer isso. Isso é,
Então eu vou fazer, ou eu nunca fazer isso, faria isso para ninguém, porque eu não queria que ninguém fizesse isso para mim. Isso é ética, senso de justiça. E quando a gente tem isso e a gente tem louvor nos nossos lábios, se a gente voltar no versículo 10, ele fala que é uma das características, né? Ó, olha o 10. Mãe, se você chegou agora, estamos em Isaías 61, Ah, eu já escutei uma boa parte versículo disso aí, 10. viu? Tá indo Versículo muito 10. bem. Obrigada. E aí 10, regozijar-me-ei muito no Senhor. Então ser feliz é uma característica de quem proclama a obra do Senhor, que é usado pelo Senhor, que é transformado por Ele, que é voz para as nações, né? Regozijar. A minha alma se alegra no Senhor, porque Ele me vestiu de vestidos de salvação. Então, vestido de salvação, coberto com manto de justiça, como um noivo que está sempre enfeitado, né? Ou a noiva, e produz frutos. Assim somos nós, com os nossos frutos sendo ser justo e ter louvor. Eu estou resumindo porque eu já falei tudo. A senhora chegou um pouquinho, deu, não faltou um pouquinho, eu falei tudo, depois você assiste de novo. Tá bom. Mas eu estou muito feliz de ter feito Salmo 61 hoje. É um prazer, é uma honra poder compartilhar um pouco o que o Senhor tem falado comigo nas minhas horas silenciosas. Amém. Ver alguma pergunta, alguma fala, senão a gente ora para terminar. Silma quer falar alguma coisa? Jace, Pastora Lloyd, sobre Isaías 61. Lindo, né? Mas ela explicou muito bem essa parte que eu fico olhando, lendo e, e desfrutando, porque isso é você desfrutar, lembrar, lembrar do luto, lembrar da desolação, lembrar das tristezas, lembrar dos choros que a gente tem, né? E sabe que o Senhor vai revestir tudo aquilo tem resposta, vai ser louvor, vai ser espírito de carvalho de justiça, vai ser esplendor, vai ser alegria, vai ser coroa. E essas coisas nós já desfrutamos aqui na terra. A gente já desfruta, só basta tomar posse, só basta fazer igual a Élica falou, ler as entrelinhas, ler as vírgulas, ler os pontos finais que o Braga põe. E ele, quando fala uma mensagem dessa, ele olha todos os pontos que a gente nem nunca viu. Aí, é É, mesmo? Ele estava me mostrando em João, uma parte o espírito, não, daquela parte que fala que João 1:12 que nós Os filhos, aqueles que o receberam, viram, ele deu o deu direito de se tornar filho de Deus. mais do que direito, poder, Poder. poder, poder, mais do dele de que poder. direito. Tem um versículo que fala Deu-lhes poder, é verdade. é Esse Uma mesmo, versão, poder. né, que fala, é verdade. é mais do que direito. Mais A que direito. pessoa que tem o poder, ela avança. E é É, como nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Sempre quando eu vou falar com alguém assim que não tem, que eu vejo que não é muito segura em Cristo, eu pergunto o nome da pessoa. Quem é seu pai? Você é filha de quem? Ah, rapidinho a pessoa responde que é filha da Maria José e do seu José. Não, não, não. Eu sou filha de Deus. Depois o Senhor planejou tudo para mim e eu nasci dos meus pais, é, né? Primeiro ele planejou tudo para você e depois você nasceu dos seus pais. Então nós é temos verdade. o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, olha nas entrelinhas desse 61 aí, que tem mais coisa ainda, se a gente puder depois meditar. Olha e curta, porque esse 61 é maravilhoso. Ele busca direitos e direitos
promessas, né? Ele tem direitos e tem promessas, tá? Mais do que o direito ainda, tem promessas. E é essas que nós É vivemos, verdade. né? Quer Eu saber? O que que vocês acham da gente fazer esses 4 versículos que faltaram aqui? Pra mim, faltou? tudo bem. Você que sabe. É, eu também posso. O Então, eu vou meu fazer só esses quatro sufoco era. versículos, então. A Bite pode Então tá. continuar. É, Veio no meu coração, sabe? Que o hum, Senhor, ele não restaura só a pessoa em si ou a casa em si, mas ele é um Deus que restaura cidades. Então, a restauração dele é sempre maior do que a gente pensa, né? Então, além, sempre Vai é, além. né? Além, você não sabe a medida. Às Muito vezes a maior. gente fala aqui nos Estados Unidos, né, que às vezes a gente está dirigindo numa velocidade maior do que o limite, você está indo tranquila. Graças a Deus eu tenho mais de 30 anos que não recebo multa. Mas tem gente que recebe. Então você está indo assim, tal, daqui a pouco surge um policial, da onde veio esse cara? Vem do além. Então é Do além. além, É além. além de longe, de poderoso, de majestoso que é o Senhor, né? Fala, filho, o que que você tem ainda aí? Quer, quer saber uma coisa além que veio na minha cabeça? Eu tô na direção que eu estou olhando aqui para vocês, tem um piano que eu ganhei de graça. Que eu tava Ganhei com de graça. vontade de ter um piano em casa e a professora da escola mencionou que tinha um piano que ela queria dar para as pessoas, um piano de parede maravilhoso. E eu estou com ele aqui na direção que eu tô falando para vocês. E ontem tava tocando ele. Então, assim, é além mesmo. É muito além, É, isso é um pequeno exemplo, né? Mas eu é pulei o esse. versículo 5 ao 8. Ah, desculpa, Ah, mãe, pode falar. tá. Então, esse motivo que eu fui resolver lá no banco é além do que eu queria ou imaginava, porque a Keila vai fazer um. É um passeio, mas é muito espiritual, é muito poderoso, é muito essência da palavra, é muito glorioso. Eu vou agora, né? Eu não estava certa de ir, resolvemos de ontem para hoje. É, Na é. Grécia, a gente vai até a capital da Grécia. Qual é a capital? No hotel. Atenas. Atenas. A gente vai ficar em Atenas, no hotel. Aí tem o dia livre, que é o dia que nós vamos chegar lá. Depois eu não. Acho que está aqui. Eu vou ler para Mãe, vocês. Então, gente, é além do que eu posso pensar. Nós vamos em Tessalônica. é um presente de É um Deus, né? presente. Nós vamos em Éfeso, eu já fui, mas das 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou Oh, eu acho que em 6, porque uma já fui. Então, que legal. é além do que eu posso pensar. Gente, quando de repente aconteceu, pá, 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 chegou, aconteceu, veio, Deus proveu, e tudo A certo. presente. E a gente Desce, está desce, grata a Deus, né? Com a é, senhora pelo esse presente. Isso aí é um presente mesmo. Vamos é, lá. Versículo 5 fala: E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Então, aqui é uma forma de Deus te honrar com pessoas que você não esperava ser honrado, ser cuidado por elas, né? Então, é uma honra do Senhor, que o Senhor coloca pessoas para cuidar das nossas coisas e pessoas que não eram do nosso meio, pessoas que uhum, talvez você nem esperava. Então é interessante a gente pensar, né, que logo depois que falou sobre edificar lugares assolados e reconstruir coisas que estavam destruídas, ele fala que estrangeiros vão cuidar das nossas coisas. Eu tenho aqui gado, né? Eu tenho gado, eu tenho bezerros e eu tenho gado e eu tenho cavalos e galinhas. E é assim, uhum, pensar que um estrangeiro viria aqui cuidar, né? Eu sou estrangeira nessa terra, mas digamos que eu não fosse, né? eh, Seriam pessoas de fora para cuidar do que é meu. É interessante pensar assim. é 6. Mas mesmo. vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, Ai, que e vos maravilha. chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância Aleluia. das nações, e na sua glória vos gloriareis. Olha que lindo! Na sua glória vos gloriareis. Comereis a abundância das nações Amém. e na sua glória vos gloriareis. Então,
Aí voltando de novo na autoestima desse homem. Que autoestima é essa? Que ele fala É. assim, ó, na glória que você vai ficar entendeu? Gloriado, digamos assim, né? Você vai Glorificado. ficar comer da você vai ficar na abundância das ações, você só vai mandar, é só bênção, né? Então, e aí no sétimo, por vossa dupla vergonha Isso. e afronta, Uhum. exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia. Olha aqui, porque tem momentos que a gente passa afronta, passa vergonha, passa, né? Sofre, É. mas o Senhor é aquele que dá dupla honra. Você vai ter, possuirá o dobro e terão perpétua alegria. E esse é o momento aqui que eu observo quando eu até falei com meu esposo outro dia. Eu falei, amor, você tá muito sério. Tem que sorrir mais. Tá pouco. Uhum. Porque a gente tem que ter perpétua alegria, porque a gente é do céu, a gente já tem dono, a gente tem tudo que a gente precisa para viver e muito mais, né? Aí no versículo 8, porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Então, o Senhor, ele é Eterno, aquele hein? que ama o juízo. Oi? Eterno. Eterno. Eterno, eterno com eles. A gente tem um concerto eterno, o Senhor nos concertou eternamente. Eu tenho um concerto com a gente eterno, que promessa maravilhosa. Eu não ia notar bem essa palavra no eterno, que eu tenho que terminar aqui com vocês, mas é, que presente enorme é saber que o Senhor restaura o que estava assolado, nos dá a capacidade de ganhar almas, restaurar os feridos, curar aqueles, né, que estão quebrar os grilhões daqueles que estão amarrados, ordenar acerca daqueles que estão tristes para a gente consolar eles e cuidar deles, e prosperar e abençoar a gente, nos vestir com roupas de festa. Quanta bênção que o Senhor nos promete nesse salmo, nesse capítulo de Isaías 61. E nós somos esses sacerdotes do Senhor separados para essa obra, não porque a gente mereça, mas porque Ele pagou um preço, né? E É. fez esse papel de justiça por nós, porque a gente não merecia. Ele nos justificou, nos santificou para ter essa época de graça Aleluia. e poder servi-lo. Então, terminando esse momento tão, tão feliz né, de falar um pouco da palavra de Deus com vocês. Obrigada por Muito estar com a gente. Geise em cima tá tão quietinha. Se vocês pudessem falar, seria tão bom, Ah, eu mas tô achando que estou supondo que ela não deve estar podem. no serviço ou dirigindo. É, é é. verdade. Pode estar ocupadinhas, né? Mas meu abraço para todas. Mamãe, a senhora pode orar por nós para a gente terminar, por favor? Sim. Oh, Pai, te louvamos, Senhor. Sim, Deus Deus. e Pai, Sim, Deus. glorificado seja o teu nome, Senhor. Deus bom, Teu Pai. nome seja exaltado na terra, como é exaltado no céu. Ó Sim, Deus. Deus que responde às orações, ó Deus que ouve a súplica, ó Deus que Sim, supre as necessidades, tu és tudo para nós, tu és grande, insondável, inabalável, tu és Senhor. fiel, Senhor, em tudo que faz, tu cumpres todas as promessas que temos, Senhor, tu és maravilhoso. Muito obrigada por essa tarde, Senhor. Muito obrigada pelo bem que o Senhor tem feito a nós, a cada uma de nós, Senhor. A Geice, a Silma, a Talita, a Élica e suas famílias, Pai. Nós pedimos que o Senhor visite as famílias delas, de todas nós que estamos aqui, a minha família também, Senhor. Visita com Meu teu Pai. bálsamo, com a destra Sim, da Jesus. tua mão, Senhor. Sustenta Sim, nossas Jesus. famílias, Pai. Sim, Sustenta Jesus. com a destra das tuas mãos, da tua, Sim, aquela Jesus. mão, Jesus, direita tua, Sim, Senhor. Jesus. É mesmo, Sustenta as Pai. nossas famílias. Sim, Esconde-nos no Jesus. teu esconderijo, Senhor, do Sim, Senhor. Altíssimo. Nos guarda pela tua bondade. Obrigado por esses momentos em que Sim, ouvimos, Jesus. sentimos e dedicamos a ti todo esse tempo, Senhor. Muito obrigada. Sim, Toda a Jesus. honra, toda a glória, todo o louvor seja a ti, Senhor, porque tu és
Sim, bom. Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amadas. Amém. É Compromisso. isso aí. O Senhor é bom. Amém. Graças, gente. Deus abençoe. Coraçãozinho. Paz do Senhor, amadas. Esse chegou aí. Oi, Ê! gente.